Okay, so I want to say good evening. Portanto, quero dizer boa noite. How is everyone doing? Como estão todos vocês? Let's have a word Graças of a prayer. Deus, está tudo bem. Let's Amém. have a word of prayer and start. Vamos fazer uma oração inicial. Dear Lord, we want to thank you for this evening. Pai Santo, queremos te agradecer por essa noite. Thank you for giving us this privilege and honor to learn and study your word. Obrigado por dar esse privilégio de aprender a sua palavra. Dear Lord, I pray as the seed of your word is sown into the hearts, Santo Rei, eu oro para que a semente da sua palavra caia nos corações, that will bring forth fruit. que vai trazer frutos. And Christ the crucified will be exalted. E o Jesus Cristo crucificado nós exaltamos. Lord, we thank you that you call the unqualified and then you qualify them. Pai, nós te agradecemos por chamar aqueles que não são capacitados para capacitar. You call nobodies and make them somebody. Tu escolhes aqueles que não são ninguém e transformas em alguém. We thank you, Lord. Te agradecemos, Senhor. Dear Lord, we pray that you bless this time of teaching and learning. Senhor, oramos para que o Senhor abençoe esse horário de estudo. This time will be a time to glorify and exalt you, Lord. Esse tempo será um tempo para poder te glorificar e te exaltar, Senhor. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Do you remember, brother, where we finished last time? Lembra-se, irmão, quando é que terminamos na última aula? Anybody remembers? Alguém se Sim. lembra? Lembro. Sim. Pode mencionar? Sim, nós falamos, vamos lá, do evangelismo. Então, trouxemos alguns elementos, né? Que o evangelismo é partilhar a boa nova. Também falamos sobre o que é anunciar, onde falamos sobre os pastores, né? Que eram pessoas humildes, mas que foram os que praticamente receberam a mensagem. Quer dizer, foi sendo partilhado a eles a mensagem. E isto em resumo, na verdade. E também falamos sobre o pecado, né? Algumas consequências suas, que o pecado pode empobrecer, pode quebrar os corações, pode oprimir pessoas e também pode tornar cego e oprimir. E terminamos falando sobre os 4 tipos de traumas. Amém. Em Não resumo, preciso. Não percebi? não, deixa só vou traduzir para ele. Ok. In resume, we spoken about evangelisms, and we saw that we saw that evangelism is the good news, and we learned that places that there is no evangelism, where where the word of the Lord is not spread, there is no love, there is traumas, there is illness, there is disease, and there's people with broken hearts, and we also learn that where evangelism is those places where the word God is spread, people are transformed, and the poverty we see these people are rich in those places. It's not place where people are poor, where the word of God is not spread. We can see there the suffering, there's poorness. You can see that there's poor people there. You can see that people suffer with too much of pain. Awesome. So we started our lesson learning what is the gospel.
Portanto, nós iniciamos uma lição, uma aula, aprendendo o que é o Evangelho. We also learned why the gospel. Nós também aprendemos por que é o Evangelho. So we learned we need the gospel because gospel is the good news. Nós aprendemos que precisamos do Evangelho porque o Evangelho é a boa nova. And the world we are living, we hear bad news every day. E o mundo que vivemos, ouvimos notícias ruins todos os dias. Our social media, our print media, our electronic media, anything and everything that we see, we hear bad news. Vemos nas redes sociais, em jornais, em todo tipo de mídia, em tudo que nós vemos, ouvimos e vemos notícias ruins. So the world needs good news. Portanto, o mundo precisa de boas novas. And what is the good news? E o que é a boa nova? Gospel is the good news. O Evangelho é a boa nova. That Jesus died on the cross for us Que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, to save us. para nos salvar. We also learned that gospel is an announcement. Nós também aprendemos que o Evangelho é um anúncio. When an heir to the king was born, an announcement was made. Que foi um anúncio feito quando, exemplificando, quando um rei nasce, quando o filho do rei nasce, um anúncio é feito. When the Son of God, the Prince of Peace, was born, Quando o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, nasceu, God made this announcement. Deus também fez esse anúncio. We also learned that an announcement is made when prisoners are set free. Nós também aprendemos que o anúncio também é feito quando prisioneiros são soltos em liberdade. And we learned that in the Gospel of Luke, chapter number 4, E nós aprendemos no livro de Lucas 4, Jesus, in verse number 18, Jesus no versos 18, Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel, number 1, to the poor." diz que o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele ungiu-me para pregar o Evangelho para o pobre. So Jesus talked about 5 group of people. Portanto, Jesus falou de 5 tipos de pessoas. Because sin damages human life. Porque o pecado danifica a vida humana. And sin damages 5 areas of our life. E o pecado danifica 5 áreas de nossas vidas. Number 1, sin Número 1, brings poverty or impoverishes us. o pecado nos leva à pobreza ou nos empobrece. That's why Jesus said that I'm here, I've been anointed to preach the gospel to the poor. Foi por isso que Jesus Cristo disse que eu estou aqui e foi ungido para pregar o Evangelho para o pobre. Wherever the gospel went, the economic standard of human beings was elevated. Onde o Evangelho foi pregado, a economia, o padrão standard da economia foi elevado. Number 2, we learned the second damage of sin. O número 2, o segundo dano do pecado. Sin breaks heart. Pecado destrói corações. We live in a world where people are broken-hearted. Vivemos num mundo onde as pessoas são burocráticas. And very interesting thing is, the Greek word for the broken is very interesting. E muito interessante,
A palavra grega para o quebrantado é muito interessante. And we see a picture when we see the meaning of this word. Nós vimos uma imagem quando vemos o significado dessa palavra. And the picture is that somebody is crushing grapes under their feet. E a imagem é que é alguém que está esmagando uvas com seus Or, pés. or somebody is breaking bones into pieces. Ou como se fosse alguém que estivesse a despedaçar ossos. What does that mean? O que isso significa? We live in a world where people feel like walked over. Somebody walks over them. Nós vivemos num mundo onde sentimos que as pessoas vivem como se fosse que alguém caminha, pisa sobre elas. We live in a world where people, they want to crush other under their feet. Vivemos num mundo onde as pessoas querem pisar outras pessoas com seus pés. The dignity of identity of human life is broken down. A dignidade da vida humana é quebrada. And there are people who don't care. Leaders don't care. Political leaders, economic leaders, they don't care. Tem pessoas como políticos, como líderes que não se importam. And because of that, people are heartbroken. E por causa disso, as pessoas têm os seus corações quebrantados. So Jesus came to bring healing to the brokenhearted. Jesus Cristo veio trazer cura para aquele que tem o coração quebrantado. So not only sin breaks heart, Não somente o pecado quebra corações, sin enslaves people, o pecado escraviza as pessoas. make them captive. Faz com que eles ficam cativos. So Jesus came to set the captives free. Jesus Cristo veio para libertar as pessoas do cativeiro. And then recovery of sight to the blind. E veio restaurar os que não veem. People, they are blinded morally and spiritually. Pessoas estão cegos espiritualmente e moralmente. They do things they don't even understand what they are doing. Eles fazem coisas que eles mesmos não entendem o que estão a fazer. And then we learned finally that people who are bruised are oppressed. Jesus came to set liberty to the people who are bruised or oppressed. Portanto, vimos que Jesus Cristo veio para libertar essas pessoas que estão oprimidas e deprimidas. And we learned that the Greek word that is used for bruise, from that word comes into our English language word trauma. Portanto, vimos que existe uma palavra grega que em inglês é tratado como bruise e que esse significado grego significa trauma. And we learned 4 kinds of traumas. E, portanto, aprendemos 4 tipos de traumas. There are people, they are living in traumas all over the world. Tem pessoas que estão vivendo em traumas em todo o mundo. But the good news is that Jesus came to set people free from their traumas. Mas é bom não ver que Jesus Cristo veio libertar as pessoas das traumas. And this good news needs to be announced to the world. E essa boa nova precisa ser anunciada pelo mundo. Who have this announcement? Quem tem esse anúncio? Who have this gospel? Quem tem esse evangelho? The church has this gospel. God's people, they have this gospel. People who've been saved by grace, they have this gospel. A igreja tem um evangelho. A igreja de Cristo tem esse evangelho. As pessoas foram salvas, tem esse evangelho. And this gospel needs to be announced, needs to be preached. E esse evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado. And then we go through a journey of the gospel. E daí nós vamos por uma viagem do evangelho. In other words,
There are 6 alphabets in the word gospel. Em outras palavras, tem 5 alfabetos na palavra evangelho. So when we journey through this word, we understand more what is the gospel. Hello, brother, are you there? Através dessa palavra, nós aprendemos mais é o evangelho. So number 1, the alphabet G. Hello? The alphabet G, God Essa palavra nós ouvimos, created aprendemos mankind aquilo que é evangelho. to be with him. The book of Genesis, chapter number 1 and verse number 2, and chapter number 1 and chapter number 2. Irmã Luísa, o que se passa com o doutor Emanuel? Parece que a rede não está bem. So God created man for 2 main purposes, for fellowship and rulership. The line of our interpreter is disconnected. It seems like internet connection is not very stable. Ele está a enfrentar uns problemas aqui, mas já está a resolver. Já já ele vai entrar. É mesmo tem a ver So com you- a conexão do telefone. So you can translate, sister? Oh, he said Oh, yes. Brother Emmanuel have a problem for network because Thursday is rain. Oh, yeah, I understand that. I understand. Brother Emmanuel, are you here? So now he come back. Now. Oh, praise God. Praise God. Thank you. Brother Emmanuel, you heard what I Yeah. said? The alphabet G means God created mankind for himself. Então, traduzindo aquilo que em inglês refere-se ao evangelho, falando gospel, a primeira palavra G For significa fellowship and rulership. significa que Deus se entregou para os homens, para dirigir e para a In other comunhão. words, mankind belongs to God. Em outras palavras, os homens pertencem a Deus. But then the next alphabet is O. E a próxima letra O O mean our sins separate us from God. significa que o pecado separa-nos de Deus. And this is what we learn in the book of Genesis, chapter number 3. É isso que nós aprendemos no livro de Gênesis, capítulo número 3. The mankind sinned, and there was a wall of separation between God and man. O homem pecou, portanto houve uma parede de separação entre o homem e Deus. And this wall was so thick and big that mankind could not cross this wall to get back to God. E essa parede era tão grande que o homem não podia atravessar para ir onde está Deus.
And the next alphabet is S. E a próxima letra é o S. Sins cannot be removed by good deeds. Pecados não podem ser removidos. We learned that God created man for himself. Nós aprendemos que Deus fez o homem por si mesmo. Man and God, they were one together. E homem e Deus é apenas um. In the Garden of Eden, God was having fellowship with man on the regular basis No jardim do Éden, Deus estava a ter uma comunhão com o homem de uma forma regular. until sin separated mankind. Até que o pecado separou a humanidade. And then man tried to get back to God. Então o homem tentou voltar de novo para Deus. And man thought, maybe if I do good things, I can get back to God. O homem disse, não, talvez se eu tentar fazer boas obras, estando no pecado, voltarei a estar próximo de Deus. And the book of Isaiah, chapter number 64 and verse number 6 says that our good deeds are like filthy rags. No livro de Isaías, a palavra de Deus diz que não podemos encobertar o pecado. So our good deeds, they were not good enough to get back to God. Portanto, estando em pecado, mas praticando boas obras, não é suficiente para nos aproximar de Deus. And then the next alphabet, P. E o próximo alfabeto P. So Jesus came to pay the price for the sin, and he Jesus died and rose again. Jesus Cristo veio para pagar o preço dos nossos pecados e morreu por nós. Let's read the Gospel of John, chapter number 1, and chapter number 19 and verse number 30. Vamos ler o Evangelho de João, versos 9 e capítulo 9, versos 30. Sorry, Pastor? Chapter? Number? The Gospel of John, chapter number 19 and verse number 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. Portanto, Jesus Cristo, quando tomou o cálice, disse que está consumado. So on the cross, Jesus paid the penalty of our sins. Portanto, na cruz, Jesus Cristo pagou a penalidade dos nossos pecados. And after paying the price of our sin through his blood, depois de pagar o preço dos nossos pecados através do seu sangue, on the cross, Jesus cried out and said, "It is finished." Jesus Cristo chorou e disse, está consumado. So what was finished? Portanto, o que estava consumado? All the requirement God had, Jesus finished everything. Tudo que foi pedido, todos os requisitos que Deus pediu para Jesus Cristo. Jesus paid full payment of our sin. A dívida sobre nossos pecados. And then he died. Depois ele morreu. But after death, mas depois disso, he was in the grave. Ele estava na sepultura. But he was not in the grave forever. Mas não estava na sepultura para sempre. On the third day, no terceiro dia, he rose again. Ele ressuscitou. And he defeated sin, Satan, e ele derrotou o pecado, death, and grave. Derrotou o pecado, a morte e a sepultura. He defeated death, and he shouted at death, and he said, "Death, where is your sting?" Ele venceu a morte. So the alphabet P means paying the price of our sin. Jesus died. O alfabeto P significa Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Now, the alphabet E means everyone who trusts in the Lord alone have eternal life.
A palavra alfabeto significa que todos aqueles que conferem em Cristo terão uma vida eterna. 1 John chapter number 5, verse number 11 to 13. 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Amen. Pastor, sorry, 1 John 1 John chapter 5, verse number 11. 1 João, capítulo 5, versos 11. Alguém pode fazer uma leitura? 1 João, capítulo 5, versos 11. 11 to 13. 11 a 13. Amém. Livro da 1 João 5, 11. Diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e que esta vida está em seu Filho. Devo continuar no 12? Até 13. Amém. Are you done? Diz o Not yet. seguinte: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm vida eterna. Amém. Amen. Amen. And then the last alphabet is L. E o final da a última letra é L. That means life with Jesus Christ starts now and lasts forever. Significa que a vida em Cristo inicia hoje e permanecerá para sempre. What does that mean? O que isso significa? It means when we give our life to Jesus, when we are saved, our life with Christ starts. Significa que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, estamos salvos e a nossa vida inicia. And then it continues forever. Depois continua para sempre. The Gospel of John, chapter number 10 and verse number 10. O livro de João, versos 10, capítulo 10, versos 10. Jesus said, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. A palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu venho para que tenham vida e que tenham uma vida em abundância. So Jesus came to give us life that is eternal. Jesus Cristo veio nos dar uma vida que é uma vida eterna. We also call it abundant life. Nós também chamamos de a vida abundância. Now, very quickly, I want to lead you to the Romans road. Portanto, muito breve, quero vos guiar no caminho dos romanos. What does that mean? O que isso significa? It means I want to walk you through Paul's letter to Romans so you can understand what is the gospel. Portanto, eu quero vos guiar naquilo que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, para que você possa entender aquilo que é o evangelho. But before that, let me say something. Mas antes, deixa eu dizer alguma coisa. Remember that Paul is one of the wonderful, powerful gospel preacher. Lembrar que o apóstolo Paulo é um dos maiores pregadores do evangelho. And the book of Romans is like a gospel manual.
Portanto, o livro de Romanos parece é considerado como um manual de evangelho. And I want to lead you through this gospel so you can understand, to this letter, so you can understand what is the gospel. Portanto, eu quero vos guiar nessa carta para que vocês possam perceber o que é evangelho. Number 1, Romans Número um, 3, chapter 3 and verse number 23. livro de Romanos 3, versos 23. Paul is writing, for all have sinned and come short of the glory of God. O Paulo está a escrever para todos aqueles que pecaram e que vieram para a glória do Senhor. But let me say this evening, Deixa eu te dizer isso nessa noite. chapter number 3, from verse number 21 to 26, is the foundation of our salvation. Versos número 3, do capítulo 3, versos 21 a 26 é a fundação da And salvação. when I read these verses, verse number 21 to verse number 26 of chapter number 3 of the book of Romans, Quando eu leio esses versos 21 a 26 do livro capítulo 3 de Romanos, to me it looks like these verses, they are like a hinge on which the whole book of Romans swings. para mim parece ser uma espécie de suporte onde o livro, onde o evangelho está balançado, está suportado, está segurado. For example, Por exemplo, in chapter number 1 of the book of Romans, no capítulo 1 do livro de Romanos, Paul is talking about that God is the creator. o apóstolo Paulo está a falar que Deus é o Criador. Now, mankind have always done, even today, they have tried to ignore God as the creator. Portanto, até hoje temos homens que ignoram a Deus como Criador. When mankind stops believing God as the creator, Quando o homem para de acreditar em Deus como Criador, he looks for a substitute to worship. ele tenta procurar uma adoração substituível. And the substitute is idols. E o substituto são ídolos. Man even starts worshiping himself. O homem até começa a se adorando a si mesmo. Now, in the Greek temples, in the Roman temples, there were statues of humankind. No templos gregos e templos romanos, haviam estátuas de figuras humanas. And people started thinking, how these human beings who were weak just like us can be our God? Então as pessoas começaram a questionar como é que esses seres humanos que eram fracos como nós podem ser Deus. They were confused. Eles estavam confusos. And many people, they were worshiping these statues, these idols, the statues of humankind. E muita gente estavam adorando essas estátuas com a imagem dos homens. So mankind, they were blinded. Portanto, os homens estavam cegos. Remember, when people, they start worshiping idol, God leaves them to immorality. Portanto, lembram-se quando os homens começam a adorar ídolos, Deus, eles acabam seguindo para a imoralidade. Idolatry Idolatria, eventually turns into immorality. a idolatria acaba sendo a imoralidade. And I would like you to
go back this evening or tomorrow and read chapter number 1 of the book of Romans. E eu gostaria que você fosse fazer a leitura hoje ou amanhã acerca do capítulo número 1 do livros Romanos. It just started ignoring God as the creator of the universe. Simplesmente inicia ignorando Deus como Criador do universo. And they started looking for the substitute, and that was idols. E dali começaram a procurar um substituto para adorar e começaram a adorar ídolos. And idolatry resulted immorality. E o resultado da idolatria é a imoralidade. Then chapter number 2, O capítulo número 2, Paul is talking about that God is the judge. o apóstolo Paulo está a falar que Deus é juiz. God judges right and wrong. Deus julga o certo e o errado, Because he's a just God. porque é um Deus justo. And nobody can escape God's judgment. E ninguém pode escapar do juízo de Deus. Now, chapter number 3, Capítulo número 3, we find the Savior. nós encontramos o Salvador. So, Jesus, the Savior of the world, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. he came. Ele veio. He lived spotless and sinless life. Ele viveu uma vida sem pecado. And as the spotless and sinless Lamb of God, he went on the cross to be a sacrifice of sins for us. E mesmo vivendo sem pecado, ele foi a ovelha de Deus, foi sacrificado na cruz por nós. Because man had sinned, Porque o homem pecou. and God is a just God. He is a judge. E Deus é um Deus justo. Ele é um God juiz. judges sin. Deus julga o pecado. And God was angry. E Deus estava furioso. But what God did, he put his wrath on his son Jesus. Mas o que Deus fez? Ele colocou, deu a graça ao Senhor Jesus Cristo. He put all the sins of the world on his son Jesus and judged Jesus. E ele colocou todo o pecado do mundo sobre Jesus Cristo. E ele julgou o Senhor Jesus Cristo. That's why the Bible says in 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 21. Por isso que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versos 21. He who knew no sin became sin for us, so through him we become God's righteousness. Aquele que não tinha pecado, né? Do you Prova Deus. do you understand me? Vocês entendem isso? So chapter 3 verse number 21 to 26 talk about the righteousness of God. O capítulo 3, do versos 21 a 26, fala da justiça de Deus. After dying on the cross, Jesus, he rose again, and when we receive Jesus as our Savior, he gives us his righteousness. Portanto, depois da morte, ele ressuscitou e ele ressuscitou para nos salvar e deu-nos a sua. E ele deu-nos o seu juízo. So the righteousness that we have is not ours, is the righteousness of Jesus. Portanto, ele nos deu também a sua justiça e a justiça que nós carregamos não pertence a nós, mas sim pertence ao Senhor Jesus Cristo. Oh, we receive this righteousness only by believing Jesus as the Lord and the Savior. E nós recebemos essa graça e essa justiça
simplesmente acreditando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor Salvador. And then the Bible says he justifies us. E a Bíblia diz que ele nos justifica. And the word justify mean acquittal. E a palavra aí a palavra justificar significa Is a Sig- very sig- legal word in a court. é uma palavra muito pequena. As a judge pronounces somebody acquittal, this man has not done this crime. Portanto, quando o juiz pronuncia essa palavra, significa que esse homem não tem nenhum pecado. So when we believe Jesus, Portanto, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, Jesus washes our sins away. Jesus Cristo lava os nossos pecados, We are cleansed. nós somos purificados, All our sins are forgiven. todos os nossos pecados são perdoados, And because of all our sins e por causa de todos os nossos pecados, forgiven, we receive justification. We are Pelos nossos- justified. por causa dos nossos pecados serem perdoados, nós somos justificados. And the Bible says through the redemption of Christ Jesus. E a palavra de Deus diz através da redenção do Senhor Jesus Cristo. Do you know what redemption means? Sabes o que significa redenção? Redemption means to buy back. Redenção significa pagar de volta. Man belong to God. O homem pertence a Deus. God created mankind. Deus criou o homem. When man sinned, there was a separation between God and man. Quando o homem pecou, houve uma separação entre o homem e o Deus. And this thick wall of separation, man could not cross. E por causa dessa separação e essa parede que houve, o homem não podia atravessar. Then God sent his son. Portanto, Deus enviou o seu filho. And his son Jesus paid the penalty and the price of our sins. E o seu filho Jesus Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados. After paying the price of our sin, Depois de pagar o preço dos nossos pecados, he bought us back ele trouxe-nos de volta from the enemy. do inimigo. So when we believe in Jesus, Portanto, quando nós acreditamos em Jesus Cristo, when we ask forgiveness of our sins, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, we are no more slaves to sin. nós não somos mais escravos do pecado. We are no more in the slavery of Satan and sin. Nós já não continuamos no pecado nem na escravidão de Satanás. God buys us back. Deus compra-nos de volta. And this is the good news. E essa aqui é a boa nova. And this good news needs to be announced. E essa boa nova precisa ser anunciada. So number one, man's need, humankind's need. And let me put it, better. Número 1, as pessoas precisam de Deus. I don't want that women, they think this is only man's need. It's not women's need. Portanto, não quero que pensem que é apenas somente necessidade do homem. So this is a humankind's need, that all have sinned and fall short of the glory of God. Portanto, isso é a necessidade da humanidade inteira. Todos pecaram e precisam da presença de Deus. And then chapter number 6, verse number 23. E daí, o versos número 6, Paul- o capítulo número 23, Paul says the wages of sin is death. o apóstolo Paulo diz que o preço do pecado é a morte. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mas o dom de Deus é a vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo. It's talk about the penalty of sin. Fala acerca da penalidade do pecado. It talks about sins have consequences.
fala que o pecado, diz que o pecado tem consequências, but through Christ Jesus, mas através do Senhor Jesus Cristo, we receive forgiveness because Jesus paid the penalty of our sins. nós recebemos perdão porque Jesus Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados. Number 3, the book of Number Romans, 3. chapter number 5, verse number 8. Livro de Romanos 5, versos 8. Romans 5:8. Livro de Romanos The 5, Bible 8. says, but God demonstrated his own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Diz que Deus demonstrou o seu único amor por nós, o seu amor por nós, isso mesmo nós sendo pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. But let me tell you, the word but is very interesting. Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. The word but mean everything before it is cancelled with what follows. Portanto, tudo que foi, para dar um exemplo aqui, tudo que foi cancelado e o que segue. So man was under the wrath of God. Portanto, o homem estava no caminho desviado. But the word but mean that wrath is cancelled. Portanto, por causa de Jesus Cristo, aquele caminho que nós tínhamos antigamente foi cancelado. Because God demonstrated his love on the cross by sending his son Jesus to die for the sins of mankind. Porque Deus demonstrou o seu amor. Quando vimos Jesus Cristo na cruz, significa que Deus enviou seu único filho para poder morrer por nós. This is the good news. Essa é que é a boa nova. This is the gospel. Esse é que é o evangelho. That whatever was in the past, that is cancelled. E tudo que está no passado foi cancelado. And through Christ Jesus, what he has done, E através de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, we have a new beginning. nós temos um novo começo. Now the book of Romans, chapter number 8 and verse number 2. E o livro de Romanos, capítulo 8, verso 2. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Portanto, não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo e caminham com ele em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo, aquele que deu a vida, nos justificará What does that mean? da morte do pecado. O que significa? That means God's provision. Isso significa que é a provisão de Deus. That God provided a solution of our sins problem. Que Deus providenciou uma solução de um problema de pecado. No, we read here the law of sin and death. Portanto, nós lemos acerca da lei do pecado e da morte. And then we also read another law, the law of spirit and life. Portanto, nós também lemos outra lei, a lei do espírito e da vida. I would like to explain a little bit. Gostaria de explicar mais um pouco. We all have heard about the law of gravity, the universal law. Nós todos já ouvimos falar da lei universal de gravidade. All over the world, humankind, they are under the law of gravity. Portanto, o nome da humanidade está sobre a lei de gravidade. What does that mean? O que isso significa? The law of gravity means that our earth pulls everything towards itself. A lei de gravidade significa que a Terra puxa tudo para si. Everything we try to throw up, it comes back to the earth. Tudo que nós lançamos para cima sempre vem para baixo. How much more time I have, brother?
We have 3 minutes, but we can if we still have we can. Okay, The lesson thank is you. good. Thank you. Appreciate that. Now, there is a law of gravity. Portanto, tem uma lei de gravidade. You throw things up. For example, if I throw this bottle up, the earth pulls it back to itself. Portanto, se eu lançar essa garrafa para cima, ela vai voltar de novo a cair no chão. No, another law came. Agora uma outra lei veio. Man discovered another law. O homem descobriu uma outra lei. And this law, we call it the law of aerodynamics. E essa lei nós chamamos de lei de aérea, de dinâmica aérea. In other words, the law of push. E outra palavra, a lei de puxar. The law of gravity was a law of pull. A lei da gravidade e a lei de puxar. And the law of aerodynamics is the law of push. E a lei da aerodinâmico é a lei de puxar. Can you just imagine that Pode imaginar 300 people sitting in a huge big aeroplane onde 300 tal pessoas sentando num avião grande and they continue to fly? e eles continuam a voar. And sometimes they fly thousands of kilometers. E algumas vezes eles viajam milhares de quilômetros. But this big aeroplane with all the luggage and so many people sitting over there, it doesn't fall down. E esse avião com tantas cargas lá dentro e as pessoas lá sentadas, o avião não cai, mesmo assim. Do you know why? Sabem por quê? Because this aeroplane is under another law we call the law of aerodynamics. Portanto, não cai porque esse avião está sob a lei, chamamos a lei aerodinâmico. And the law of aerodynamics defies the law of gravity. E a lei de aerodinâmico, ela vence a lei de gravidade. So the law of aerodynamics have no power. The law of gravity has no power over the law of aerodynamics. A lei de gravidade não tem nenhum poder, nenhuma força sobre a lei aerodinâmica. Even though the law of gravity tries to pull. Mesmo que a lei de gravidade tenta puxar o avião para baixo. But the law of push pushes it forward. Mas a lei de puxar, ela puxa de novo para cima. And because of this law, aeroplane continues to fly high. E por causa dessa lei, o avião continua ainda voando alto. What does that mean? O que isso significa? Mankind, because of sin, was under the law of sin and death. Isso significa que o homem, por causa do pecado, estava por baixo da lei do pecado e da morte. Because we sinned and we were supposed to die. Portanto, porque pecamos, então nós supostamente tínhamos que morrer. But we thank God for another law. Mas nós agradecemos a Deus por outra lei. Jesus introduced another law for mankind. Jesus Cristo introduziu uma outra lei para a humanidade. And this law is called the law of life and spirit. Sorry, Pastor? The law of spirit and life. A lei do espírito e de vida. And the moment we come under the law of spirit of God and the law of life, the law of sin and death have no power
over us. O tempo que nós viemos para que seguimos a lei do Espírito de vida, a lei da morte e do pecado já não tem poder sobre nós. And this is the gospel, E este é o Evangelho that we need to make this announcement, que nós temos que anunciar. that people who are living under the law of sin and death, they don't have to, because there is another law, no, through Christ Jesus and through his death and through his resurrection, the law of spirit and life. Porque existem pessoas que estão a viver até hoje na lei do pecado da morte, e não conhecem a lei a nova lei de Cristo, de ressurreição, né? que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. So I want to finish here. Portanto, eu quero terminar aqui. I hope you have understood what is the gospel. Espero que tu entendeste o que é o Evangelho. And it's my prayer E essa é a minha oração. that you will be able to preach this gospel, because there is power in the gospel. Que você seja capaz de pregar essa palavra, porque tem poder no Evangelho. Thank you for your time. Obrigado pelo seu tempo. God bless you. Deus lhe abençoe. Is there any question or any comment anybody have? Tem algum comentário, alguma dúvida? Bom, tenho sim.